Olá, gente! Mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu venho fazer com vocês aqui o meu devocional do dia. Então, vamos lá. O devocional vai ser em Provérbios. Quero falar um pouco com vocês sobre Provérbios. Eu estou fazendo nele. E Provérbios, ele tem algumas características bem interessantes que eu aprendi ao longo do tempo e que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou estar usando aqui a NVI e eu vou estar lendo no notebook a NVT. Eu estou gostando muito de ler na NVT porque eu já li toda a Bíblia na NVI e aí eu quero mudar a tradução para me ler novamente. Eu estou lendo agora, escolhi a NVT como a minha versão de devocional. Bom, antes de tudo, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma vez eu estar podendo ler a Tua Palavra, eu estar aqui podendo te ouvir, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela oportunidade que o Senhor tem me dado todos os dias, meu Deus. Eu peço que o Senhor derrame sobre mim graça, entendimento e sabedoria para que eu possa aprender mais da Tua Palavra e poder vivê-la da forma que agrade o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, tem umas coisas que eu gostaria de falar com vocês a respeito de Provérbios. O primeiro é sobre a questão de Provérbios ter 3 autores. Eu fiquei refletindo sobre, quando eu estava lendo Provérbios capítulo 4, se eu não me engano, e aí eu tive essa reflexão. Porque Provérbios, ele é bem interessante. Logo de início, ele vai dizer que é provérbio de Salomão e tudo mais. E Salomão, ele se comporta como um pai. E nós sabemos também, de Gênesis a Apocalipse, o autor principal é Deus, né? O primeiro autor, o último autor é Deus. Só que eu fiz essa reflexão. Por quê? Porque Provérbios, ele fala muito como um pai fala para um filho. Ouça a minha instrução, filho meu filho. É sempre assim, é um pai falando para um filho. E aí eu coloquei como o último autor, e o segundo autor como Salomão, e o primeiro autor como Deus. Então, existem essas 3 personalidades que formam o autor de Provérbios. Então, foi algo que eu refleti, não sei se todos podem concordar, mas eu achei bem interessante isso. A segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês, compartilhar, ele vai falar muito sobre pessoas honestas, pessoas desonestas, pessoas justas e pessoas ímpias. Aí ele vai dizer que o justo ele recebe aquilo que ele merece aqui na terra. Isso eu anotei algum versículo que fala assim. E o ímpio, ele também merece aquilo que ele merece aqui na terra. Isso é uma regra? Isso acontece com todas as pessoas justas? Com todas as pessoas ímpias? Não. Isso é um fato que acontece sim, mas não com todos. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Porque senão, quando eu não entendia muito a respeito disso, eu ficava pensando assim: mas existem pessoas justas que acontece muita injustiça com elas aqui na Terra. E aqui na Bíblia está dizendo que pessoas justas recebem aquilo que merece na Terra, ou seja, justiça. Mas existe injustiça com pessoas justas. E aí isso ficava. Eu não entendia muito bem e eu ficava meio que assim: será que tá certo? E depois que eu entendi isso, que Provérbios ele não vai tratar de regras. Ele não vai tratar de regras, ele vai tratar de fatos, muitas vezes. Isso acontece, mas isso não é uma regra para todos. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Pronto, eu encontrei aqui o versículo que foi base desse meu exemplo, que é Provérbios 11, 31. Ele diz assim: se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Então, isso é um fato, isso acontece. Pessoas justas recebem o que merece aqui na terra. E pessoas que não estão nem aí para os mandamentos do Senhor, elas também recebem o que merecem, né?
Mas isso acontece com todos? Todas as pessoas justas recebem o que merece? E todas as pessoas ímpias recebem o que merece? Não, né? Mas isso é um fato, não é uma regra. Então é importante a gente deixar isso em mente. A gente tem aqui um outro exemplo, que é do versículo 7 do capítulo 10. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O que acontece aqui? Está dizendo que aquelas pessoas que são justas, elas deixam uma memória, deixam de uma herança perpétua. Sempre vai haver pessoas que lembrem dela. Isso acontece com todas as pessoas que são justas? Não. E tá falando aqui dos ímpios, né? Mas o nome dos ímpios apodrecerá. Existem pessoas muito cruéis que até hoje são faladas. Elas não são esquecidas. Então, volta àquilo que eu disse antes. Provérbios, ele vai falar muito sobre fatos que acontecem, não sobre uma regra. Então, é interessante a gente ler com esse pensamento, porque senão a gente vai ficar achando que a Bíblia está um pouco equivocada em algumas coisas, e não é isso que acontece. Bom, agora a gente vai partir para o nosso capítulo do devocional, capítulo 14 de Provérbios. Primeiro versículo diz assim: A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Muito interessante essa questão de edificar um lar. A edificação de um lar, mais especificamente, esse versículo eu entendo que está falando sobre a família. A mulher sábia, ela faz a família ficar bem estruturada, ela faz a família permanecer unida. Ela tem esse papel de cuidado. Já a mulher que não liga para questões de relacionamento, a família vai se fragmentando ao longo do tempo. Então, nós como cristãos, né, precisamos ter esse cuidado com a nossa família. Versículo 2. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Olha que interessante. Provérbios, ele está falando para cristãos, para crentes, pessoas que creem no Senhor. Se você anda pelo caminho, se você teme a Deus, você vai estar andando pelo caminho reto. Você precisa procurar caminhos retos. Que caminhos retos? São caminhos que Deus aprova. São aquelas atitudes que você faz de acordo com os mandamentos do Senhor. Esses são os caminhos que você vai percorrer, que você vai escolher. Essas são as escolhas da sua vida. Aquelas escolhas que perante o Senhor são agradáveis. Se você diz que teme a Deus, mas você escolhe andar por caminhos tortuosos, por estradas tortuosas, essa atitude é de alguém que despreza os mandamentos do Senhor e não de alguém que teme. Versículo 3. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Primeiro a gente tem aqui o arrogante, né? O arrogante, aquilo que ele fala, aquilo que ele espalha com suas próprias palavras, em algum momento da vida vai trazer consequências maléficas para ele. E também aquilo que sai da boca do sábio traz, no caso aqui, proteção para o sábio. Essas palavras, em algum momento da vida dele, vai trazer bênçãos para ele. Então, assim como palavras más trazem malefícios, palavras boas trazem benefícios. Eu achei o 4 bem interessante. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Né? Eu achei bem interessante porque, pensa comigo, para que nós venhamos ter benefícios futuros, para que nós venhamos ter bênçãos, prosperidade, algo assim, a gente precisa se esforçar para ter alguma coisa.
Às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa para ter algo no futuro. E aqui ele traz uma ilustração bem interessante. É que se você deseja um celeiro farto, uma colheita com bastante fartura, você vai precisar abrir mão de uma coisa. E no caso aqui do versículo, que coisa é essa? É a limpeza do ambiente. Aquele ambiente não vai ser um ambiente limpo, muitas vezes. Por quê? Porque vai ter bois indo e voltando, então eles vão fazer sujeira. Então, assim, se você quer ter um ambiente limpo, ok. Mas você também não vai ter uma colheita boa, porque para ter uma colheita boa, você precisa ter muito movimento ali de animais. Então, é bem interessante para a gente refletir sobre a nossa vida. Eu quero alguma coisa futuramente, mas eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu tanto prezo. Então é importante a gente pensar, fazer, colocar na balança. Ai, será que realmente vale a pena eu prezar tanto por isso? Será que aquilo não é mais importante? Então é para nós refletirmos. Eu trouxe vocês um pouco mais para perto de mim, que eu acho que estava muito distante. Bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer o devocional até o último versículo, que são 35 versículos. Mas vou fazer até onde eu achar que tá ok. Continuando. Versículo 5. A testemunha honesta não mente. A testemunha falsa respira mentiras. Meu Deus, às vezes, em alguns versículos, eu percebo assim que eles usam o, o autor de Provérbios, ele usa palavras tão profundas, e olha que profundidade tem esse versículo. A testemunha falsa respira mentiras. Ela não só fala mentiras, o oxigênio dela é mentiras. Meu Deus, isso é muito profundo. É algo assim, aquele pecado está tão enraizado na pessoa que ela faz isso com tranquilidade. Ela vive aquilo, né? Então, se tratando aqui das mentiras, tem gente que realmente mente assim, que é algo tão comum na vida da pessoa, então é algo que nem parece que é ruim, nem parece que é pecado. Longe dela, mentira ser pecado, né? É algo muito fácil, que ela faz com muita facilidade. Não há nenhum peso na consciência dela ao mentir. Versículo 6. O zombador procura sabedoria e nunca encontra. Mas, para o que tem discernimento, o conhecimento, bem fácil. Bem interessante, né? Gente, estou usando a NVT, tá bom? Eu gosto muito da tradução da NVT. Versículo 7. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento, né? Então, assim, pessoas que não têm sabedoria da parte do Senhor, elas são pessoas que não traz nem vantagem, né, a questão da sua companhia. Não traz nem vantagem você estar na companhia dessas pessoas. Que tipo de pessoas são essas? São pessoas que, no caso aqui, chama de tolo, né? É aquela pessoa que mesmo você tentando ali dar alguns conselhos a ela, ela não quer receber. São pessoas que vivem na sua maneira errada, mas estão conformadas com o seu jeito, não querem mudar e a opinião de ninguém vai mudar o pensamento dela. Então, esse tipo de pessoa, o melhor que a gente pode fazer é se afastar mesmo, porque se é alguém que existem pessoas que estão abertas a ouvir os nossos conselhos, a ouvir a palavra de Deus, mas existem outros que de modo algum querem ser mudado. Só se vocês estiverem ouvindo um barulho esquisito, tipo de um grito, é um cachorro que tá brincando, eu acho, na rua. Versículo 8. O prudente sabe para onde vai. Nós sabemos para onde vamos, não sabemos? Mas o insensato engana a si mesmo.
Exatamente. O que me veio à lembrança logo quando eu li esse versículo? Nós, nós devemos ser os prudentes, tá bom? Nós, como prudentes, sabemos para onde vamos, não sabemos? Nós vamos para o céu. Nós vamos caminhar para o céu. Nós estamos caminhando para o céu. Nós sabemos para onde vamos, isso é certo, é uma certeza nossa, é uma esperança. Já os insensatos, eles enganam a si mesmos, ou seja, existem muitas pessoas que não são cristãs, que vivem como querem, mas acreditam fielmente que irão para o céu. Existem pessoas que vivem uma vida tão tortuosa, mas acreditam que vão para o céu. Então, eles enganam a si mesmos, né? Achando que a sua vida completamente devota ao diabo vai fazer de alguma maneira, no final da sua vida, ir para o céu. De alguma maneira, alguma coisa vai acontecer que elas vão para o céu. Uma vida completamente errada, sem total arrependimento, ela vai para o céu, eu tenho certeza. Então, eles enganam a si mesmos. Versículo 9. Os insensatos zombam da própria culpa. Diferente. Pessoal, eu não li antes, tá? Eu tô lendo juntamente com vocês. Mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Os insensatos zombam da própria culpa. Mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Olha que interessante. Mas a boa vontade está entre os justos. Exatamente. Que no caso aqui diz na NVT, mas os justos reconhecem e buscam reconciliação. Então, assim, nós devemos, sempre que encontrarmos um pecado na nossa vida, reconhecermos um pecado, não ignorá-lo, não deixar de lado. Não preciso pedir perdão, não preciso disso. Não é necessário chegar a Deus e pedir perdão a Ele por esse pecado cometido. Não é algo não é algo banal. Pedir perdão ao Senhor não é algo banal que a gente deve fazer alguma vez na vida. A reconciliação com Deus é feita, se preciso, diariamente, né? Se você perceber, logo quando você pecou, você se reconcilia. Às vezes isso é difícil para algumas pessoas. Acho que para todo cristão, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, vai ser um pouco difícil pedir perdão a Deus, porque a gente comete aquele pecado várias vezes, e aí se a chegar a Deus de novo para pedir perdão, é uma vergonha. Mas a gente precisa fazer isso. E não ficar, mas foi um pecadinho, precisa não pedir perdão não. Mas foi uma mentirinha, precisa pedir perdão não. Precisa, tá? Precisamos pedir perdão. Versículo 10. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Vou aqui ver na NVI como que diz. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Eu coloquei aqui na ARA, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Eu achei um pouco difícil de explicar esse versículo, então eu vou passar ele. Versículo 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Provérbios ele vai falar muito sobre o ímpio, o justo, o perverso, aquele que caminha com retidão. E Provérbios ele sempre vai deixar claro que não há caminho, não há resultado bom para aquela pessoa que não obedece a Deus, que não teme a Deus. Não há resultado bom. Sempre
o ímpio vai ter um resultado ruim. Então, mesmo que aparentemente ele esteja bem na sua vida, o fim da sua vida não é bom. Então, ele traz o futuro para o hoje, para que a gente venha refletir sobre isso. Então, esse daqui é um dos versículos que traz essa mensagem. Versículo 12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Olha aí. Faz até ligação com o versículo 11, né? Que os ímpios, eles olham assim para eles fazem escolhas na sua vida que eles acham que são ótimas escolhas, são sábias. Então, para decidir aquilo que eles vão querer seguir nas suas vidas, eles, eles fazem uso do pecado, né? Eles usam o pecado como o guia deles. Ah, mas eu vou tomar essa decisão, vou precisar mentir, mas não minto. Eu vou tomar essa decisão, eu vou precisar enganar a pessoa, engano. Então, assim, eles fazem escolhas na sua vida com o pecado sendo o seu guia. E aí, eles veem que é necessário pecar, eles pecam e eles acham que aquela escolha está correta, é um caminho bom. Mas, na verdade, é um caminho de morte, como diz no finalzinho do versículo. Gente, esse meu bairro é muito barulhento. Não é nem o bairro, é a rua. O riso pode esconder o coração aflito. Mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. Olha, gente, que profundo, né? Falando dos nossos sentimentos. Realmente, isso eu creio que todo mundo passa, já passou. A questão de você não querer aparentar a sua tristeza, não querer aparentar aquilo que você está passando. Isso acontece e continuará acontecendo ao longo da nossa vida. Esses momentos irão existir na nossa vida. E é importante que a gente saiba passar por eles. É necessário você sempre ficar escondendo sua dor? Não, não é necessário você ficar escondendo sua dor, né? Mas a gente tem que ter sabedoria porque em não compartilhar com todo mundo da nossa vida, nós devemos procurar aquelas pessoas em que nós confiamos. Aquele amigo que ele é tão achegado quanto um irmão. E se aquele irmão não está disponível no momento, que nós falemos com o Senhor. Que o Senhor que vai ser nosso amparo naquele momento de dor. Porque a dor, ela vai permanecer em algum momento. A gente pode tentar, tô triste, eu vou sair. Eu vou sair com os meus amigos. Saia, isso é muito bom. A gente não pode ficar tentando sempre dar espaço para a tristeza. Eu tô triste, vou abraçar aqui a tristeza, vou ficar na minha casa, vou ficar sozinho, vou ficar excluído. E não. Existem momentos, sim, que a gente pode sofrer, que a gente precisa até sofrer, mas a gente não pode abraçar a tristeza. Eu acho que esse termo, abraçar a tristeza, vem de alguma música da Marcela Thaís. Eu não lembro muito bem, mas eu gosto muito desse termo, porque abraçar ela é estar com ela, é não deixar ela ir embora. Então a gente precisa desses momentos de, sabe, de chorar, de se aliviar. Mas é importante a gente também sair, a gente buscar, né? Buscar fugir desse ambiente solitário. E voltando aqui na questão do versículo, quando nós estamos num momento mais alegre, enfrentando essas dificuldades da vida, é importante lembrar que essa dor, esse sofrimento vai voltar. E quando voltar, lembrarmos que temos um Deus que está olhando para nós, temos um Deus que está pronto a nos ouvir, que está presente. Ele é um Deus presente. Ele é um pai que se importa.
Então, é muito importante lembrarmos dessas verdades, das promessas do Senhor. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. A gente parou aqui no versículo 13. Por que que eu vou parar? Continuaria. Mas, olha aí. Aqui onde eu moro é muito movimentado. E nesse horário começa a ficar muito movimentado, que é quase 11 horas. Então, assim, tem momentos aqui de picos de barulho. Então não dá pra gravar nada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, quiserem fazer alguma sugestão de vídeos, vocês podem comentar aí. Curtem, né? Pra saber que vocês realmente gostaram. E muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo, tchau!